Vamos fazer a leitura, então, do texto da mensagem de hoje. É 2 Crônicas 21-4. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão veio contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. 2 Crônicas 21-4. Hoje temos a presença da pastora Lica, né? É uma alegria muito grande para a gente, né, recebê-la aqui todo terceiro domingo. Às vezes muda o dia por causa de algum fato assim inesperado, mas todo terceiro domingo ela tem vindo aqui já há mais ou menos 20 anos aí. Eu não contei, perdi as contas, mas é uma alegria, porque ela tem sido uma pessoa que ora por nós, ela ensina culinária, parte de medicina lá, como que preserva, porque ela já trabalhou na área médica e ela sabe também, e como é pastora lá da saúde, e ela lida com pessoas de mais idade, né? E ela agradece a Deus porque já passou por todo quanto tipo de problema de saúde e ela pode ajudar as pessoas que têm problema de saúde, né? Realmente é maravilhoso. Deus tem um propósito para tudo, né? Realmente é maravilhoso. Então, tê-la aqui no nosso meio, mesmo quando tem pouca gente ou bastante, ela sempre se porta da mesma forma, com alegria, né? Serve ao Senhor trazendo sua palavra, né? Realmente nós agradecemos pela presença. Já, Mika Sensei, já onegaishimasu. おはようございます。 Bom dia. 私はミラカ群ご用に月に一度来させていただいていますけれども、これは私の頭のためにとてもいい現象になっています。Eu tenho vindo uma vez por mês aqui na Piracão e tem sido muito bom para minha cabeça. ここの教会では日本語の礼拝と今のようなポルトゲースの礼拝がありますから、毎月私は2つメッセージを作ります。E nós aqui em Piracão tem culto em japonês e em português. Então tem duas mensagens diferentes que eu sempre preparo. そしてサウデー教会では5月は5回日曜日がありますから、私は2回ご用するようになっていますから、5月は4つのメッセージを作ります。Então, no mês de maio tem 5 domingos, então eu trago 2 vezes por mês em maio, então eu tenho que preparar 4 mensagens no mês de maio. ミラカロンに持ってくるメッセージは大体もう2週間前にはプロントになっています。E para ver a mensagem que eu preparo para Piracão, 2 semanas antes já está preparada. そして私の机の上には日本語のメッセージとポートゲースのメッセージとちゃんと貼っておいてるんですね。E na minha mesa está bem fixado em culto em japonês e culto em português. それでも時々間違ってあれビラカロンとサウデとか入れ替わってるとか自分で慌てる時もあります。 Então, quando tem mensagem na minha mesa, assim, às vezes eu troco mensagem de Viracão com saúde, eu fico meio atrapalhado. でもメッセージを作らせていただくことによって頭がいつもフレスコになっているんじゃないかなと自分で感謝しています。 Então, como eu tenho que preparar várias mensagens, então é bom para minha memória, assim, minha cabeça fica boa.
ウビラカロン断られたらきっとボケ出します。 Então, se a gente Viracarão recusar, então eu vou começar a ficar esclerosada. まあこれは冗談ですけれども、今日読んでいただきました聖書の箇所は賛美と祈りによって戦争に勝利をした感謝の記事です。 Então, é um pouco de brincadeira que eu estou falando, né? Claro. Então, aqui o tema de hoje asas da oração e louvor. Então, é um texto da palavra de Deus que diz sobre a vitória no meio, nas lutas. このところにはヨシャパテ王のお祈りが書かれています。 Aqui está registrado a oração de Josafá. 2節のところには王は大軍がシリアから押し寄せてきますという知らせを受けたときに、彼は本当に事態の困難さを十分に、分かっていましたけれども、自分の問題を神様の身元に持っていきました。 Então, aqui no versículo 2 diz: um exército enorme vem contra ti. E nesse momento, quando vem um exército enorme, então ele sabia muito bem o problema, a gravidade do problema que estava enfrentando. そして自分だけじゃなくて、大人も子供もみんなが主の前に出ました。 Então, eles, tanto crianças como adultos, foram perante o Senhor. 彼はへり下ってお祈りしました。 Ele humilhou-se diante de Deus e orou. 6節や12節になりますけれども、私たちはこのような大きな大軍に当たる力がありません。また、どのようにして成していっていいかも分かりません。ただ、神様あなたを仰ぎ望むだけですとお祈りしているんです。 E aqui, o Josafá está orando que eles, reconhecendo que força e poder está nas mãos de Deus e nós não temos força para enfrentar esse inimigo. Foi a oração dele. 王様は問題の大きさを見ないで主を仰ぎ望んだのです。 Então, Josafá, ele não viu a grandeza do problema, mas Josafá buscou, olhou o Senhor. すると主の答えがありました。 E assim veio a resposta do Senhor. ポルトゲスで読んでいただきます。15節です。 Versículo 15 veio a resposta do Senhor. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. これはあなた方の戦いではない、主の戦いです。 Essa não é a batalha de vocês, é do Senhor. あなた方が戦うには及ばない、恐れてはいけない、おののいてもいけない。 Não tenham medo nem fiquem desanimados. 神様は御心を知らせてくださいました。 E então Deus revelou a sua vontade. 恐れるっていうことは本当に致命的な敵です。 E então o ter medo é um inimigo muito forte. 何事かが起こった時に私たちが心配しすぎてどうしていいかと恐れるのは本当にそれは何て言うんでしょうか、負けを知らせることですね。 Quando nós ficamos com um temor muito grande em frente aos problemas, então isso demonstra assim, antecipando a derrota. そのような誘惑にさらされる時に神様は私たちにあなたに与えているのは臆する霊でなく力と愛と慎みとの霊ですっていうことを
思い出させてくださいます。 Quando vem temor desses para nós, então Deus traz uma palavra. Ele diz assim: não te dê o espírito de temor, mas de força, de amor. Então, ele dá uma palavra de incentivo para nós dessa forma. 王様は何をしたでしょうか。 O que o rei então fez? ヨシャパテ王はこの戦いのために軍隊を作りました。 E então, o rei então, ele formou um grupo para enfrentar. けれどもその前にまず歌を歌う者たちを任命して先頭に置いたと書かれています。 Formou seu exército, só que na frente deles, ele formou uma equipe de louvor. 主に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることはないと賛美をさせながら進んでいったのです。 Então, eles louvaram ao Senhor, dizendo que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Louvando ao Senhor, eles foram enfrentar o inimigo. 王様の目にも、また国民の目にも、なんて言うんでしょうか、神様が約束された救いの目に見える印が何一つもなかったにもかかわらず、戦いに直面した数においても圧倒的な敵に対して主に感謝せよと賛美させたのです。 Então, o rei incentivou a adorar, agradecer ao Senhor, mesmo enfrentando aquele inimigo sem perspectiva nenhuma para vencer. Ele então estimulou a louvar o Senhor, cantar louvores de gratidão ao Senhor. その結果はどうだったでしょうか。22節、ポルトゲースで読んでいただきます。 Qual foi o resultado disso? No versículo 22, eu vou ler. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra homens de Amon e de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. 彼らが歌を歌い賛美を始めた時に主は伏兵を設けて彼らを打ち破られたと書かれていましたね。 Então, quando começou a adorar, a louvar a Deus, então eles foram, o inimigo foi derrotado, isso que está registrado aqui, não é? 暗黒の中にあって彼らは主の御言葉を信じ、祈りと賛美の両の翼を持って進んでいったのです。 Então, quando eles estavam encontrando dificuldades, eles então fizeram oração e louvor. Então, duas asas eles se utilizaram das duas asas perante o Senhor. 鳥が翼を張り広げて大空に飛び立つように、また飛行機が左右の翼を張って悠々と大空に飛び立つように、私たちは魂を神様の方に高めるためには2つの翼が必要です。 Então, assim como os pássaros voam, né, tem duas asas para voar, e também o avião também tem duas asas, voam maravilhosamente. Então, para se chegar ao Senhor também, nós precisamos de duas asas. 一つは祈りと賛美の翼です。 Então, as duas asas, né? Oração e louvor. 詩篇の中には何回も感謝の生贄を主に捧げようと記されています。 Então, lá em Salmos diz que para nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. 生贄とは何でしょうか。 Sacrifício de louvor, o que significa isso? それは神様への捧げ物です。 Nós oferecemos ao Senhor. 感謝の生贄とはもう賛美する気持ちにもならない時に賛美をするということです。 Então,
quando estivermos em apuros, a gente louvar ao Senhor. あなたがもうがっかりしている時に、生活が雲で覆われて真夜中の暗黒の中にあるような時に神様を賛美することです。 Quando nós estivermos numa situação complicada, pessoal, e uma escuridão, nós então estarmos oferecendo sacrifício de louvor ao Senhor. 私たちが落ち込んでいる時に神様を賛美することです。 Quando estivermos afundados, quando estivermos desanimados, oferecemos louvor ao Senhor. 聖書では絶えず祈りなさいと勧められています。 Na Bíblia é registrada, orai sem cessar. けれども、いつも喜んでいなさいと命じられているではないですか。 Mas também diz assim, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. いつも喜ぶっていうことは賛美するっていうことです。 Estar sempre alegre é estar louvando ao Senhor. では私たちはいつ賛美するのでしょうか。 Então, quando devemos louvar ao Senhor? 物事がすべてうまくいって幸福に満たされている時でしょうか。 É quando está tudo saindo bem, estamos satisfeitos, então devemos louvar ao Senhor. また今日はなんとなく気分がウキウキして幸せだなと思っている時でしょうか。 Será que é quando a gente está assim, animado, e o sentimento está lá em cima, nas alturas, então nesse momento devemos louvar o Senhor? それなりに健康にも恵まれてどのような試練にもあっていない時でしょうか。 Será que quando não temos problema de saúde, não temos provação, não temos problema nenhum? そのような時に神様を賛美するのは感謝の生贄を捧げる犠牲ではありません。 Então, quando já está tudo bem, a gente oferecer louvor a Deus não é sacrifício de louvor. 私たちは自分自身や周りのことや困難を見つめることによっては決して信仰を得ることはできません。がっかりする失望あるのみです。 Se nós ficarmos tomados pelas preocupações da nossa volta, os problemas que acontecem, então isso vem a nos afundar, nos desanimar. ヨシャパテ王が祈りと賛美を捧げたというときは、これは神様を礼拝したということです。 E no momento que o rei Josafá, ele orou ao Senhor e louvou ao Senhor, então ele estava adorando o Senhor. 今日はなんだか礼拝に出席したくないなという気分になるときもあるでしょう。 Então, tem momentos que nós sentimos, hoje eu não estou com muita vontade de ir à igreja. でも出席すると心が落ち着いて気分も良くなり、主の方に目が向けられます。 Mas quando nós vamos e participamos, então nós sentimos assim a presença do Senhor e nós sentimos a gratidão nos nossos corações. 賛美は勝利です。 O louvor é vitória. そして祈りは物事を動かす秘訣です。 E oração faz mover as coisas. いつも言っていますけれども、ここで私たちの証をさせていただきます。 Eu sempre digo meus testemunhos, mas nessa manhã eu queria dar o meu testemunho. 私たち2人がブラジルの伝道を目指してちょうど6年目のことです。 E quando nós decidimos ir ao Brasil, eles estavam no Japão e estavam decidindo ir ao Brasil, vir ao Brasil, né? E é o 6º ano. 夫は進学校の4年生で3月に卒業することになっています。 E o pastor Miel então estava no 4º ano de seminário e em março iria se formar. そしてその年の6月に最後の移民船ですね、皆さんが乗っている移民船が
それに乗る予定でした。Em julho seria a última embarcação para o pessoal vir para o Brasil. 私は2番目の子供がお腹におって、もう教会奉仕をやめて自分の家で休んでおりました。Então, ela estava esperando o segundo filho e ela então pediu uma licença na igreja, estava descansando em sua casa. 6年前に結婚してすぐブラジルに行くときはシアノルチっていうところでした。でもそれはダメになって行かれなかったという話はよくしますよね。E 6 anos atrás era a previsão de vir para o Brasil e era para ir para Cianorte, mas esse plano foi por água abaixo. でも進学校卒業してすぐ船に乗って行くのはブラジルのメソジスト教団とネゴシをしていました。Então, o plano de vir ao Brasil, depois de passados 6 anos, estavam planejando vir à Igreja Metodista Livre. 私たちは初めからもうブラジルの父になりましょうという願いを持っていましたから、ある宣教師の方々のように日本の教会から献金をいただいて、毎月それが生活費とか援助になって、支えられるということは願っていませんでした。Então, ela não estava planejando nada em relação a solicitar ofertas à igreja, preparar para vir ao Brasil. でもブラジルのフリーメソジスト教団からは、自分たちの団体は小さいので、あなたたち家族が渡ってくるお金は都合がつかないと書いてありました。Então, na carta, chegou na carta dizendo que, como a Igreja Metodista Livre é pequena, não tinha condições de pagar a passagem e outras coisas mais. また農業移住で来るんだったら日本の政府のお金で来れるけれども、教団としては農業移住の手続きもできないと書いてあります。Se vier como agricultor, o governo japonês paga todas as despesas, mas aqui no Brasil fica difícil receber como agricultor. 6月の船に乗ることになっているのに何にも道が開かれない。もう進学校は3月に卒業するし、本当に困ってもう泣きながら祈っておりました。E em julho a embarcação sairia para o Brasil e aí estava em março e eles estavam chorando, falando o que vão fazer agora para ir ao Brasil, porque não tinha nada preparado. もう祈るっていうよりも祈る心もなくなってきてたんです。Mas orar, mas não tinha nem assim vontade de orar mais. そしてもパラパラと聖書をめくってね、これは神様の言葉なのにと眺めて。Então eles estavam folheando a Bíblia, essa é a palavra de Deus, mas qual a solução para esse problema? でもある一つの御言葉が目に飛び込んできました。Então veio uma palavra de Deus que saltou da Bíblia. ローマ書の御言葉8章ですけれども、御霊もまた弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ってよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださる。Diz lá em Romanos, não sabemos como orar, mas o próprio Espírito nos ensina a orar, está registrado lá em Romanos. 神様は計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださるっていう言葉でした。É versículo que dizia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que estão chamados por Deus. 私は目が開かれました。Meus olhos se abriram.
結婚してすぐブラジルに行くことができないで、その後6年間、神様の導きと恵みを体験してきた、この日までのことを振り返ることができたのです。Eu pude ver esses 6 anos de espera para vir ao Brasil. Quantas bênçãos Deus derramou nesses 6 anos. 6年前だったら、夫は大学を卒業してすぐシアノルチの方のルーテルの教会の学校の先生として行くんだったんです。E se viesse há 6 anos atrás, iria como professor lá na igreja luterana, e então ele tinha formado em economia, né?私だけが教会の仕事に。E aí só, se viesse 6 anos atrás, ele ia servir como professor e só a pastora Nica serviria como pastora. でも神様は彼に伝道のために行くんだよっていう思いを与えてくださって、彼は進学校4年間、それから行ったわけですよね。Então, o plano de Deus era preparar para que ele sirva na causa de Deus, e aí ele fez seminário por 4 anos. 私たちはもう2人ともが神様の仕事のために、日本語の伝道のために行くんだと決まってそこまで来たのに、どうして窓が開かれないんだろう。 Porque tanto a pastora Nica como o pastor Mia estavam preparados para servir ao Senhor, e por que se fecharam as portas dessa forma? でも神様は万事を益と書いてくださるという御言葉によって心が燃やされました。 Então, as coisas contribuem para o bem, como diz lá em Romanos 8. Então, eu abri os meus olhos para isso. 今、長男は58歳ですけれども、その時は4歳でしたけれども、彼が「主あれを愛す」を歌ってくれたのです。 Então, meu filho agora tem 54 anos, mas agora, naquele tempo tinha 4 anos, e ele cantou O Senhor me ama, é hino em japonês. その歌を歌っている時に、ふとその横を見ると一つのパンフレットが目につきました。 E quando estávamos cantando esse hino, O Senhor me ama, aí tinha um panfleto lá, bem perto lá. それは日本の政府が発行したもので、どのようにしたら海外移住センターに入れて農業移民としてブラジルに行くことができるかという説明を書いたパンフレットでした。 Então, era panfleto que dizia como que poderia sair do Japão como imigrante, e então uma orientação sobre os preparativos para ir para outro país. 今までそのパンフレット見てもいなかったんです。 Então, esse panfleto estava largado por aí, ela não tinha dado nem atenção para esse panfleto. でも何とかしてブラジルに行きたいという願いがありましたから、そのパンフレットを開いてみました。 Então, como eu queria tanto ir para o Brasil, então eu dei uma olhada nesse panfleto. またまたがっかりしました。 Mas eu fiquei tão triste também com o que estava escrito. その第1番目に独身で25歳までと書かれていました。 E tem que ser solteiro ou solteira e até 25 anos de idade. そして2番目には家が農家であること。 E então, a família ser agricultor. そして3番目は農業の学校を卒業していること。 E ter formado na escola de agricultura. 彼は何にも当てはまりませんでした。 Então, não se encaixava em nenhum dos itens. もうハザードでやがて2人目の子供が生まれようかとしてるし、都会で育って農業の経験もない、学校は
別の学校で農業とは関係のない大学を出てるしね、何にも当てはまらないのに、なぜ神様はこのパンフレットを私に示したかと神様に尋ねました。O pastor Guilherme então não se encaixava em nenhum dos itens, não tinha formado em agricultura e já estava casado com filhos, então não se encaixava em nenhum dos itens. でもその時に大好きなハドソン・テイラーの本を読んでましてね、証を一つの言葉が出てきました。 Então eu estava lendo o livro de Hudson Taylor e veio uma palavra que estava escrita nesse livro. 彼らは中国に伝道に行ったね、最初の宣教師ですけれども、彼がただ祈りだけを通して神を動かす方法を学びなさいと書いてました。 Esse pastor, esse Hudson Taylor era missionário lá na China, primeiro missionário lá na China, e ele escreveu o seguinte: eles falam sobre a necessidade de estudar sobre somente através da oração mover o coração de Deus. 私はこの言葉に励まされて、次の朝早く4歳の子供の手を引っ張ってね、船に乗って四国に渡っていきました。 Então eu segurei a mão do meu filho de 4 anos e peguei um navio, um barco, né, e orando a Deus naquele instante. そして、四国におる宗五郎と一緒に、県庁に行ったんですね。 Então nós fomos lá junto com o sogro para ver sobre o registro de família. そこの何て言うんでしょうか、海外移住っていうセッションがあって、そこのセッフェの人にどうしても日系人のためにブラジルに渡りたいんですとお願いに行ったわけです。 Então eles foram uma divisão de imigração ultramaneira do governo, né, lá em Kagawa, né, e ali elas foram consultar como que poderia ir fazer essa viagem para o Brasil. そのためにはこの海外研修センターっていうところに入るしか方法がないんですと申し上げました。 Disse assim que no centro de treinamento, se inscrever, só tem caminho para isso, se inscrever no centro de treinamento dessa escola. 夫には何にも資格がない。ね、独身でないし、そんな何にも資格がないけれども、なんとかなりませんかと私は頼みました。 Pastor Nico falou assim, que o pastor Nico não tem nenhuma condição, não é classificado em nenhuma das condições para fazer essa viagem, mas não tem um jeitinho aqui para ir para o Brasil? そうするとその責任者の人がね、群馬県の赤城山っていうところにそのセンターはあるんですけど、そのセンターのセーフェが自分と友達だからなんとか話してみましょうと言ってくださった。 Então, como o chefe lá estava falando assim, que estava conversando, ele falava assim, olha, esse responsável por esse centro de treinamento, eu sou muito amigo dele, tá? Eu vou conversar com ele para ver se tem algum jeito. 今と違ってスマホもない。電話のことですからね、時間がかかりますけれども、電話をかけに奥の部屋に入っていきました。 Então, ele não tinha WhatsApp como agora, né? Celular, né? Naquela época, então ele foi lá dentro e foi telefonar e demorou um tempão para conversar com o chefe. その間、私と4歳の息子と宗五郎ともう部屋の隅で本当に声を出して一生懸命祈りました。 Então, estava orando, eu, meu filho e o sogro,
E lá no cantinho estávamos orando, clamando ao Senhor. しばらくして、その人がね、もうニコニコした顔で出てきたんです。Então, esse senhor veio sorridente, saiu para falar conosco. 私は何かいいことやったと思いました。 Aí eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa boa, né? そしたら庭さん、あなたは特別の例外として受け入れてくださるって言ってるから、私にね、奥様、旦那さんに手紙を出したいだろうけれども、手紙を出さないで、独身のような顔して入ってくださいと言われました。 Então, eu vou, ouvindo a história, eu vou dar um jeitinho. Então, para vocês, viu? Mas vocês vão, a gente vai fazer assim, fazer um tratamento especial. Você faz de conta que você é solteiro aí, para solteiro sair. でもそんな嘘はつかなくても、もう本当は全部分かっててね、もう向こうは受け入れてくれて1年間をそこでその日本の政府が出す許可書っていうの、海外農業移民っていう資格をもらいました。 Essa coisa de falar que é solteiro, isso aí é uma mentira, né? Ele não precisou de passar, porque todo mundo sabia que ele era casado. Então ele estudou mais um ano para preparar como agricultor e sem problema pôde passar por essa fase. そしてブラジル大使の面接試験を受けて、私たちは今度は船ではなくて飛行機で、初めて飛行機になって 2番目の乗り手ですね、飛行機でブラジルに渡るようになったんです。 Então, não, assim, não é com navio, mas dessa vez foi com avião que eles puderam viajar aqui para o Brasil. Então, o plano assim encaixou direitinho para eles. もうその旅費は全部政府が払ってください E ます。 toda a despesa foi paga pelo governo japonês. 途中でチリで一晩泊まったりね、アメリカで泊まったりしました。お金何にもいらなかったんですね。 Então, teve uma parada no Chile, nos Estados Unidos, mas não precisamos de verba nenhuma. そしてリオに降りてコンゴニアスまで着きました。 E tivemos passagem por Rio, depois chegamos até o aeroporto de Congonhas. 国のお金で来ましたから荷物の、なんていうの、旅費より他にね、荷物のお金も何にもいらなかったんです。 Como veio assim, pago pelo governo japonês, então não precisou pagar nadinha sobre transporte, outras coisas, mas não precisou pagar nada. しかも親子3人分の援助金っていうの、援助金まで、お金までいただいたんです。 Então, até recebemos dinheiro para termos os gastos básicos, então recebemos até dinheiro fora todas as despesas. 52年前にコンゴニアスに着いた時に、その当時のフリーメソジスト、日本語部の牧師先生がみんな迎えに来てくださってました。 54 anos atrás, então lá no aeroporto de Congonhas, todos os pastores metodistas livres estavam lá para nos recepcionar. 話せば簡単なことですけれども、それまでの6年間、本当に涙で祈らされた。そしてまた神様に感謝する賛美、その2つの翼があって、私たちはブラジルの地に来てるんだなって今も感じています。 Ouvindo essa história parece uma coisa bem simples, né? Mas esses 6 anos foram um tempo de lágrimas, né? E através da oração e louvor, né? Então, pôde chegar há 54 anos atrás, eles puderam chegar ao Brasil para fazer um ministério aqui. 誰でもどんな問題あります。 Todos nós temos problemas. でもがっかりしないで、神様に賛美をしながら祈りの翼を上げて、上に向かって進んでいきたいと思います。 Vamos então
usar essas duas asas, né, da oração e louvor para ir voar em direção a Deus. 私たち家族はブラジルに来て困ったなと思ったことを一度も経験しないで、神様が全部助けてくださって今があることを感謝しています。 E nós, nossa família, vindo ao Brasil, não tivemos momentos assim de grandes assim, necessidades, e que Deus tem dirigido em cada necessidade, Deus tem provido a nós. 52年前は地の果てのように思われたパラナの8年、それからマリリアに来ての20年、今度サウデに来てもう23年になります。8 anos depois de vir para o Brasil, então 52 anos atrás, 8 anos lá em Apucarana, Paraná, 20 anos em Marília, e agora no bairro da Saúde, já fazem 23 anos. どこも神様が最善をしてくださっているうちで、本当に感謝しています。 Em todos os lugares, Deus tem dirigido em todas as coisas. Estou super grato a Deus. まだ生き残っている日本の同級生だった何人かの人が、あなたたちはまだご用意しているのとびっくりしています。Aqueles meus amigos que estudaram junto comigo, conosco no seminário e tal, eles falam, poxa, ainda vocês estão atuantes na igreja? 本当にただ一筋の道を歩んでこれたのは神様の恵みとともに2つの翼ね、祈りだけではない賛美もあった。その2つの翼であることを深く感謝しています。 Esse caminho que Deus nos dirigiu, né? Isso é graças à oração e louvor, e somos muito gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez em nossas vidas. どうぞ私たちはよくお祈りをしますけども、もっと賛美をしてください。 E nós muitas vezes oramos a Deus, mas vamos louvar mais ao Senhor. ありがとうございました。 Muito obrigado. Vamos ter uma palavra de oração, né? Vamos agradecer a Deus, tá? Deus, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, através da oração e louvor, assim como Deus deu vitória para o rei Josafá e também pastora Nica, pastor Mila e a família, ó Pai, que nós possamos também experimentar a vitória que vem de Jesus em todos os momentos, todas as batalhas da vida, com oração e louvor, voando no Espírito e alcançando vitória sobre esse problema que nós estamos enfrentando no momento, que nós possamos vencer através da oração e louvor diante de Deus. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, né? Vamos cantar essa última música, eu vou ficar de pé e pedir para o pastor Gladstone fazer a bênção apostólica para nós. Vamos cantar. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.